Como é que vocês fizeram para manter uma essência? O que era o fio condutor? Que sempre a Água de Coco, no final das contas, continua igual, independente da marca que a gente está se juntando. Quando a gente faz uma colaboração, precisa ser tudo muito feito a 4 mãos e a gente precisa mergulhar muito na essência da marca que está junto com a gente, até antes de fechar o negócio. A gente precisa entender, por exemplo, Tassila. Até onde a gente vai poder ir com Tassila? Até onde vocês vão deixar a gente fazer esse exercício para que a gente não saia do nosso DNA, do nosso core e etc. É muito importante isso acontecer. Então, antes de fechar qualquer negócio, tem que existir, primeiro, a sinergia de marcas, entender se as duas fazem sentido uma para a outra. Depois disso, entrar dentro do universo e saber quais são os limites de cada uma. E no final, falar assim, vai ser bom para todo mundo? Vamos fazer. Olá, cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje esse episódio tá demais. A gente vai falar de uma das coisas mais desafiadoras de uma marca, que é você transformá-la de um segmento para abranger mais segmentos e ainda assim não perder sua identidade, sua essência. A gente vai falar de uma marca que saiu do beachwear e tá virando uma marca de lifestyle. E meu convidado é muito especial, mas antes, eu não vou falar quem ele é. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar a sua marca a criar posicionamento e identidade. Você vai contar com uma equipe de mais de 15 anos de experiência de mercado, uma metodologia que se adapta ao tamanho da sua empresa, do jeito que você precisa e de uma maneira muito prática e muito fácil. Se você acredita que é o momento da sua marca, acesse galileubranding.com.br. Eu estou hoje com um cara que eu conheço já há um tempo, que é seguidor, inclusive, das antigas, tem 24 anos de carreira, trabalhou e trabalha hoje, né, no marketing nas áreas de planejamento estratégico de marca, é vice-presidente dessa marca que eu vou falar daqui a pouco e tem esse desafio de transformar uma marca que saiu do beachwear e agora está virando uma marca de lifestyle. O Renato Tomás, que é vice-presidente da Água de Coco, seja muito bem-vindo ao Branding Tudo. Muito obrigado, seguidor há muito tempo mesmo. Seguidor há muito tempo, né? A gente se encontrou e você falou, eu te sigo já há um tempo. E eu falei, meu Deus, eu nem sabia que você me seguia. Um prazer estar aqui. A gente vai bater um papo muito bom. Renato, me conta a história, né? A gente tá falando da Água de Coco, que você falou agora. A gente tava falando aqui, conversando, vai fazer 40 anos. E você é vice-presidente da Água de Coco, uma marca que nasceu em Fortaleza. Nasceu em Fortaleza. A marca foi fundada pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai, Eliana e Célio. Aprendo com eles até hoje. É maravilhoso a gente trabalhar juntos. E é uma marca que, assim, como você falou, ela começou como beachwear, lá há 40 anos atrás. Minha mãe viajava para o Rio de Janeiro para comprar os famosos biquínis do Rio de Janeiro. Viajava de ônibus, passava 3 dias dentro de um ônibus para chegar no Rio de Janeiro. E era sacoleira, né? Ela vendia, ela comprava no Rio de Janeiro para vender para as amigas. E com isso ela começou a sentir que existia uma lacuna de identidade, de qualidade. E ela falou, tá na hora de eu começar o meu negócio. Então, começou assim. Tem um vídeo lindo que eu vou te mandar o link depois, se você quiser postar. A gente vai colocar na descrição do vídeo. Que conta a história de como começou e etc. Então, é uma história muito emocionante, é uma história muito bacana. E como é que você chegou à vice-presidência? Me conta, você chegou como? Você foi estagiário, fez aquela historinha no... Todo mundo conta, né? Que trabalhou no estoque, arrumava as coisas, trabalhou na loja. Como é que foi isso? Eu acho que assim, eu tenho 41 anos de idade, a marca vai fazer 40. O meu quarto, onde eu vivia, era depósito de tecido, estoque de tecido. A minha mãe não tinha fábrica, então eu nasci e cresci dentro daquele universo, né, já. E aí eu comecei a trabalhar com 17 anos, sempre ao lado da minha mãe, ali aprendendo muito sobre produto. Passei um pouquinho dentro da produção, entendi o processo produtivo como um todo, me apaixonei pelo marketing e estratégias e etc. Acho que eu tenho umas características muito parecidas com a minha mãe em relação ao empreendedorismo como um todo, a coragem de ousar, de fazer coisas diferentes, etc. Até chegar aqui hoje, né? E assim, como você falou, é um grande desafio até hoje deixar de ser percebido como uma marca que começou como beachwear para ser uma marca de lifestyle. Então, realmente é um trabalho a longo prazo. Não é do dia para a noite que você consegue fazer isso numa marca. E esse trabalho realmente, assim, ele é um trabalho com muita estratégia. A gente precisa ter estratégia para lançar essas novas linhas de produtos, um novo tipo de comunicação. É muito complexo fazer tudo isso. Então,
E nos últimos... Você me perguntou como é que eu cheguei até aqui, né? Nos últimos anos, assim, eu deixei de ser um executivo de marketing do dia a dia de marketing para pensar mais estrategicamente e acompanhando um pouco também, aprendendo muito sobre governança corporativa. Então, entendendo do negócio como um todo e trabalhando na parte muito mais estratégica do que de execução. Do que a execução de marketing em si. Por que teve essa decisão de vocês não só terem mais o beachwear como o grande carro-chefe, mas começar agora a trazer a linha de lifestyle para casa, o solar, enfim? Foi uma decisão de negócio? Vocês viam uma oportunidade também no mercado, assim como sua mãe viu uma oportunidade dentro do beachwear, que faltava uma marca com identidade, assinatura? Nesses outros segmentos também vocês viram uma oportunidade? Começamos exatamente 10 anos atrás. Esse trabalho é um trabalho realmente muito complexo de construção. A gente viu uma oportunidade de algumas novas linhas de produtos, mas a gente também queria ser percebido e a gente queria entender qual seria a capilaridade da marca Água de Coco. Começamos com a casa Água de Coco, que foi lançada há 10 anos atrás. Era um sonho da minha mãe já de muitos anos atrás. E ela falava, eu não tenho braço, eu não tenho tempo para isso. Eu falei, acho que está na hora de eu assumir esse projeto. Então, comecei a pesquisar, viajar. Viajei para a China, viajei para a Índia. A gente fez sourcing em alguns lugares fora de louças, almofadas bordadas à mão e muitas coisas também feitas no Brasil. E aí começou com casa. Depois a gente sentiu que a comunicação precisaria mudar um pouco também. E aí, pouco tempo depois, a gente veio Água de Coco Homem, deixa de ser uma linha dentro de Água de Coco, uma linha de produto para ser uma marca. Então a gente começou a abrir loja exclusivamente de masculino. E depois a gente teve Água de Coco Solar, que é a nossa linha de óculos, que a gente não vende só nas lojas da Água de Coco, a gente vende hoje em algumas óticas do Brasil, disputando aí espaço em prateleira com Chanel, Gucci, Prada e todas essas. Todo produzido no Brasil, mas com matéria-prima italiana, o acetato italiano, molas e etc. E aí depois a gente veio com algumas collabs. Acho que a primeira grande collab que a gente fez, pra gente entender um pouco como o termômetro, foi Toco Stock. Antes de lançar Água de Coco Casa, a gente falou assim, acho que tá na hora da gente ver como é que isso vai funcionar. Era uma collab que era para durar 6 meses e a collab esgotou em 48 dias, assim, menos de 2 meses. Então a gente começou a entender que a marca, ela poderia transitar ali em outros universos. Logo depois disso a gente teve C&A. C&A foi uma collab muito legal e a gente queria também testar a popularidade da marca. Não sob o aspecto popular, mas entender o quão a marca era desejada em outros públicos também. Então, fomos para C&A. E aí, no final de C&A, a gente lançou ali em novembro, bem no alto verão. C&A foi de beachwear também ou foi... C&A foi de beachwear. Na época, a gente ainda estava mais focado no beachwear. E aí, 3 meses depois, a gente teve uma reunião. Entrei lá na C&A, uma reunião gigantesca, assim, uma mesa que parecia uma santa ceia, assim, umas 30 pessoas. E o Paulo, ainda atual presidente da C&A, entrou na sala e falou, olha, Renato, não fui convocado para essa reunião, mas eu queria te dar essa notícia em primeira mão. O time inteiro já sabe, mas eu queria te dar essa notícia. A C&A, a collab da Água de Coco foi a collab mais vendida da história da C&A Brasil. Caramba! Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela marca, pelo desejo, pela qualidade, por tudo que vocês entregam. E eu tô aqui para convidar vocês para fazer de novo nesse ano. E aí, assim, foram 4 anos. Foram collabs muito legais, que trouxe o universo de masculino, de feminino, de infantil, de acessório, de casa. E foi incrível, foi incrível. Logo depois disso, a gente teve Disney, Coca-Cola, C&A, Netflix e tantas outras. E foi expandindo. Aí uma vez que deu certo você pega o gostinho de começar a testar outros universos também, né? É isso. Porque eu acho que tem uma coisa que me chama muita atenção quando você fala, que é realmente um teste, né? Você fala, não, eu vou fazer uma collab pra entender como é que essa marca se comporta nesse lugar e com esse público que não necessariamente é o meu. E aí quando você vê o resultado, você fala, não, beleza, agora a gente tem mais chance de... E você sabe, Galileu, que todas elas são muito estratégicas e cada uma tem um objetivo muito diferente. Netflix, a gente foi procurado por Netflix Global para fazer essa colaboração e nós fomos a primeira marca no mundo
a assinar uma coleção com Netflix. Netflix já tinha algumas outras licenciamentos de marcas como séries da Stranger Things, etc., que já fizeram até colaborações com outros produtos, mas a marca mãe Netflix nunca tinha feito. E era a celebração de 10 anos de Netflix no mundo. Foram escolhidas, acho que 2 marcas brasileiras, e eram marcas que tinham o DNA de brasilidade e de inovação. Não de inovação tecnológica, mas de inovação de falar de coisas novas, de trazer essa inovação de produto e etc. E a gente foi escolhido. Então a gente ficou muito feliz por isso. E aí veio a estratégia de nos comunicar com o público que gostava de inovação. Disney já foi um rejuvenescimento de marca e um apelo emocional de mexer com o emocional do adulto. Foram 3 anos sem fazer absolutamente nada de infantil. Meu departamento comercial me deixando maluco. Fala, a gente tá perdendo venda, a gente tá perdendo venda. Eu falei, gente, calma, não é agora, né? Não é esse o intuito. E aí, com isso, a gente teve Coca-Cola, Tassila, né? Tassila foi um universo maravilhoso, assim. Imagina, a gente teve o poder, que isso foi incrível, né, dado, né, pela Tassilinha, que é a sobrinha neta da Tassila. A gente pôde, diferente de alguns outros artistas que você precisa pegar a obra e reproduzir ela de forma fiel, a gente pôde desconstruir todas as obras de Tassila. Então, a gente tem uma estampa de Tassila que eram 18 obras de Tassila desconstruída. Então, eu tinha o sol de uma, o cacto de outra, a palmeira de outra, e a gente fez a nossa estampa. E aí foi incrível ter essa liberdade para mexer. E Tassila falou exatamente isso. A gente quer a brasilidade e a gente quer a tradução da água de coco para a Tassila. Como vocês podem entregar isso pra gente? Então, inclusive, foi uma das coleções mais vendidas também da história da marca. Foi quando a gente começou a entrar nesse universo de arte. E aí você acaba pegando os outros públicos. Então, como eu falei, tudo é muito estratégico. Tudo tem um porquê de cada colaboração. E eu acho que isso é muito importante, né? Você precisa entender o que você quer naquele momento. O que você quer passar, né? Às vezes as colaborações são institucionais, branding total. Algumas outras são comerciais. Tem outras que dá para juntar tudo e tá tudo certo. Então acho que é isso. Você conseguir trabalhar estrategicamente cada tipo de colaboração com a estratégia que você quer seguir. Boa. E aí, uma coisa que mais me pega, assim, quando você fala, né, é que são colaborações com marcas de universos muito diferentes. Aí você tá falando de uma Netflix, tá falando de Disney, tá falando de Tarsila, né? Tem universos e territórios muito diferentes. Como é que foi para vocês cuidarem também pra água de coco não se perder, né, no meio do caminho? Porque do meu lado como profissional de branding, eu observo muito que as collabs fazem as marcas perderem a identidade. Uma hora você fala, gente, não, né? Eu acho que uma das collabs que pra mim é uma das mais que mostram muito esse exemplo é um Romero Brito. O Romero Brito, ele começou a fazer a sua arte, começou a ser popular, e aí você começou a ver o Romero Brito com a Absolute. Você falava, legal, a arte dele tá ali no rótulo. Daqui a pouco você tem o Romero Brito fazendo uma collab com a marca de roupa. Legal, uma marca de mala. Só que daqui a pouco já tava Bom Ar, já tava papel higiênico Neve, já tava assim, se tinha uma hora que você falava, meu Deus, pra onde é que essa marca vai, né? Como é que foi o desafio de vocês, assim? Como é que vocês fizeram pra manter uma essência? O que era o fio condutor? Que sempre a água de coco, no final das contas, continua igual, independente da marca que a gente tá se juntando. Quando a gente faz uma colaboração, precisa ser tudo muito feito a 4 mãos, e a gente precisa mergulhar muito na essência da marca que está junto com a gente, até antes de fechar o negócio. A gente precisa entender, por exemplo, Tarsila. Até onde a gente vai poder ir com Tarsila? Até onde vocês vão deixar a gente fazer esse exercício para que a gente não saia do nosso DNA, do nosso core e etc. É muito importante isso acontecer. Então, antes de fechar qualquer negócio, tem que existir, primeiro, a sinergia de marcas, entender se as duas fazem sentido uma para a outra. Depois disso, entrar dentro do universo e saber quais são os limites de cada uma. E no final, fala assim, vai ser bom para todo mundo? Vamos fazer. Então, a gente não pode perder realmente o DNA, a gente não pode perder o foco, a gente precisa já pensar no produto, lá na frente, até antes do produto existir, como é que isso vai ser materializado e como é que isso vai ser bacana para as duas marcas.
Aí a gente fecha o negócio e aí coloca a mão na massa. Mas esse é o princípio básico da colaboração, né? Que tem que ser bom para os dois, né? Não dá. Assim, as duas marcas são muito legais. Ótimo. Mas e aí? O que uma marca vai trazer para outra e vice-versa? Até onde eu posso ir no seu universo, até onde você pode ir no meu. Então, eu acho que esses limites são muito importantes serem impostos ali no começo da conversa. Sabe? Depois que teve a sinergia, vamos conhecer melhor um ao outro. E aí, a partir daí, a gente começa a criação e entende até onde vai. Acho que isso é super importante. Não, acho que um recadão para quem tá em casa ouvindo, a colaboração eu sempre falo, ela precisa realmente ter um empréstimo de um pro outro. Toda vez que você tá colaborando com a marca, você tá emprestando os seus valores para ela e ela tá emprestando os dela para você. Se as audiências, os seus valores não forem sinérgicos, nem adianta vocês seguirem. Só que aí eu fiquei pensando agora quando você tava falando, já que vocês têm esse filtro, né, basicamente para definir uma collab, teve muita collab que vocês já recusaram, assim, de olhar e falar, isso aqui não tem nada a ver, ou essa marca só quer se aproveitar da minha própria audiência, mas eu não ganho nada com essa collab. Acabei de recusar um hoje de manhã, tá? Mas existe, Galileu, existe porque assim, a marca tá num momento muito bacana e existem marcas que querem estar junto com a gente nesse momento, né? Então, é um trabalho, imagina que o nosso maior ativo é a nossa marca, são as nossas propriedades, são os nossos valores. Então, eu acho que precisa ter uma sinergia muito grande. Então, sim, já tivemos várias propostas de falar assim, a gente quer muito estar junto com vocês. Às vezes até na primeira conversa já não acontece. Porque ali na conversa a gente já entendeu que alguns dos valores não são os mesmos ou vice-versa, então a gente já encerra por ali. Então acho que precisa fazer muito sentido. E o dizer o não também faz parte da estratégia, muito, né? Muito, é importante, né? Porque eu acho que tem um certo receio de algumas marcas, e eu vejo muito isso, que é a collab pela collab, né? É mais importante que eu esteja em todo lugar do que necessariamente que faça sentido para eu estar. Então você vê algumas marcas que estão presentes fazendo collab à torta direita. E tem uma hora que eu falo, cara, mas assim, é o saco de pão até o bom ar que você bota no banheiro. Assim, não faz muito sentido, mas a marca tem uma sensação de que eu tô em todo lugar, é o que importa, né? Eu vou te falar que esse ano, para mim, foi muito difícil negar uma colaboração global de uma marca muito importante. E o meu time inteiro, minha mãe falou assim, você vai dizer não para essa marca? Eu falei, mas o não vai ser muito importante para de repente, em algum outro momento, a gente se encontrar e dar as mãos para algo muito maior. Então, foi difícil. Foi difícil. E aí, você teve que... O que te tirou o sono nessa história, assim? Tipo, o que foi o fator que você falou, putz, não é agora, não é esse momento? A conversa começou de um jeito e ao longo da conversa, algumas coisas foram diminuindo. E aí eu entendi que seria uma coisa muito pequena e muito pontual. E não era o que eu queria. Entendi. Eu queria algo mais grandioso. E eles falaram, não dá pra ser dessa forma. Eu falei, então pra gente também não dá. Muito bom. A vontade de perguntar qual que é a marca, fala pra nós. Não, ele vai me contar isso aqui, vai gerar um corte, você sabe, né? A gente teve um episódio aqui que eu trouxe o Rodrigo Muchak, que é diretor de Employee Experience. E ele falou a gente tava falando sobre employer branding e tudo mais, aí ele começou a falar, ele falou assim, tem uma marca no Brasil muito queridinha, que todo mundo adora seus produtos e etc, mas que no final trabalhar lá é muito difícil, as pessoas que trabalham lá saem de lá muito tensas, não sei o que, não. A gente postou esse corte. A discussão nos comentários, assim, de que marca é que ele tá falando, que marca é essa, queridinha? E aí, assim, tem de tudo. Então você sabe que isso aqui vai virar um corte também para que as pessoas adivinhem que marca é, mas assim, acho que você não deu muita pista também. Acho que não vai ser impossível. É impossível, porque você falou uma marca global, né? E aí pode ser o que quiser, pode ser tudo, de Meta, Apple, Disney, pode ser o que for. Mas fica aí, cidadão, se você descobrir, ele vai te mandar 1 ano de água de coco grátis pra sua Grátis. Cidadãos, um pause rápido na programação para falar da Galileu Branding. Se você é um negócio que está precisando alavancar sua marca e fazer com que ela tenha uma construção bem feita, com base, mas principalmente transformar o seu time na forma de pensar e construir marca, a Galileu Branding tá aí para você. São profissionais com mais de 15 anos de experiência e uma metodologia flexível a todo tipo de negócio e tamanho de negócio, para justamente criar algo para diferenciar sua marca dos seus concorrentes e fazer ela ser de sucesso. Se esse é o momento da sua empresa, acesse galileobranding.com.br, coloca lá o seu desafio que o meu time vai entrar em contato com você e a gente vai trabalhar junto. E aí, Renato, acho que pra gente falar um pouco dessas expansões, voltando agora, você falou que as collabs foram lugares muito bons de testar audiências e públicos. Como é que tá hoje? Água de Coco Homem, Casa,
Você já consegue ver que tá criando um território bem consolidado mesmo. Ela já tá entrando no lugar de ser uma opção mesmo de compra para coisas da casa. Ela realmente concorre com essas que a gente já conhece. Vamos lá, eu acho que o maior exemplo mais atual que a gente tem é Água de Coco Homem. É uma estratégia nos últimos 3 anos. A nossa representatividade de faturamento do masculino era em torno de 7 a 8% dentro do nosso universo de água de coco. E passou a ser 17%, quase 20% em algumas lojas até 25%, com essa estratégia nova de aumentar o mix de produto, abrir lojas exclusivamente de masculino, ter comunicação e embaixadores exclusivos para o masculino. O jogo mudou muito rápido. Imagina que a gente mais do que dobrou a representatividade de uma linha que estava ali... Tava só na gôndola ali, tava ali, tava tudo certo. E assim, a gente percebe que até o público mudou. O homem, geralmente a mulher que comprava na água de coco, comprava pro homem. Imagina que era uma ararinha pequenininha dentro da loja. Pro homem ter vontade de entrar numa loja majoritariamente feminina e ir lá para aquela ararinha do canto, ter vontade de ir para dentro do provador, provar a roupa, tendo a possibilidade de ter uma mulher ali no hall e etc., a gente entendeu que estava na hora de dar um foco pro homem. Então a gente começou a ter provadores masculinos exclusivos. Então ele não precisa estar dentro do provador feminino, o que já deixa o homem mais à vontade. A gente começou a abrir lojas no padrão de arquitetura pro masculino. A gente teve uma outra virada de chave também muito legal. O produto masculino era feito por mulheres. E agora o produto é feito por homem. Então a gente contratou uma equipe de estilo masculina que vive o produto, né? É diferente da mulher. Então tivemos uma mudança, uma virada de chave aí, e deixou de ser uma coleção que tinha ali em torno de 40, 50 SKUs para uma coleção de 180 SKUs. Nossa, não, vocês fizeram de fato um foco, né? Vocês trouxeram um foco como negócio para falar, eu quero fazer com que isso cresça. E a gente vai colocar energia, esforço, tempo e dinheiro também, né? Exatamente. Então, contratação de embaixadores, a gente tá aí agora com o Pedro Andrade, que é um cara incrível, né? Que fala muito de lifestyle pelo mundo. Mora em Nova York, é um cara global e brasileiro. E foco em influenciador, foco em comunicação, foco em produto e foco em ponto de venda. Cara, já deu 4 lições aqui. Se vocês quiserem começar a anotar, vocês já começaram esse episódio. E eu acho que tem uma coisa também que pra mim mostra muito... Perguntei, né? Acho que você trazer o número foi muito bom. Mas também começam as cópias, né? Então, a partir do momento que começa a ter cópia, a gente, né, do lado de branding e pesquisa, a gente sabe que quando você começa a ter cópia ou hater, é que a sua marca furou uma bolha. Sim. Ela chegou no lugar que ela não chegaria, então é por isso que você começa a ter hater. E quando você tem cópia, é porque você já se consolidou a ponto das pessoas quererem ter um modelo que parece o seu, né? Só que a cópia foi muito cópia, né? Você sabe que a gente teve uma cópia recente agora do nosso desfile. É dessa que eu tô falando mesmo. E aí, a gente recebeu no grupo, né, de marketing, de líderes, assim, todo mundo muito indignado. E aí eu mandei pra minha mãe. Aí ela falou assim, a reação dela foi a melhor de todas. Ela falou assim, se a gente tá sendo copiado, é porque tá sendo bacana, tá sendo incrível e a marca é desejada. Então tá tudo certo. Então, foi muito chique, sabe? Sim. A maneira que ela reagiu, assim. Porque ela poderia ter ficado pé da vida. Ela falou, nossa, foi copiado e tal. E ela falou, não, eu acho que a partir do momento que você vira referencial, é o risco, né? Você vê grandes marcas internacionais, como, né? A pirataria tá aí de grandes marcas de luxo, como Prada, Gucci, Vuitton, enfim, todas essas. Então, é inevitável. Então, a partir do momento que é um desejo, vira cópia. Tem alguém que vai precisar, no final das contas, sempre quando a gente fala de cópia no mundo da moda, principalmente, é o fato de você querer ter alguma coisa que você não pode comprar. Daí você tem uma versão mais barata, parecendo aquela que você gostaria de ter. Então, isso pra mim é o sinônimo já do desejo e da vontade de ter. É uma opção que não é a sua, mas que parece a sua. É isso. E eu fui impactado por um stories de uma pessoa que trabalha com você, falando sobre essa cópia. E de fato, né, era uma cópia. Porque uma cópia? Se fosse uma coisa que você falasse assim, é uma inspiração, uma referência, lembra, né? Eu lembro que quando eu vi os 2 prints lado a lado, eu falei, cara, não é uma coisa que lembra a outra, é uma coisa que é exatamente a outra, né?
E isso é um sinônimo que a gente vê em qualquer marca. As marcas que realmente estão atingindo um sucesso de desejo, de atenção, sua mãe teve uma leitura muito boa, mesmo tendo alguém que tá olhando pra propriedade intelectual. De falar, pô, tem o meu time de estilo, criou, teve todo o pensamento de fazer, alguém foi lá e fez igual. Mas, né? Acontece. Acontece. É raro, mas acontece com frequência, né? E, bom, um ponto que eu também quero trazer aqui é justamente o fato da água de coco não ter nascido no Rio São Paulo. E principalmente quando a gente fala do segmento de moda, né? Quando a gente fala de algumas outras categorias, tecnologia, você tem muitas marcas de software, por exemplo, que Recife está sendo um polo que está exportando bastante. Quando você pega moda, você tem no Sul, né? Você tem muito Santa Catarina, de algumas marcas. Como é que foi vocês conseguirem, de fato, conquistar um espaço no Brasil todo vindo de Fortaleza? Eu sei que, óbvio, a gente tem um ponto, e eu sou nordestino, sei como é, a gente tem um ponto de acesso também, né? Nem sempre os melhores fornecedores estão na nossa região, ou a gente não tem a visibilidade necessária dentro da região para explodir em São Paulo. Mas como é que foi esse processo de fincar a água de coco como uma marca nacional mesmo, que independente se ela nasceu em Fortaleza? Eu acho que no começo isso deve ter sido muito difícil para minha mãe, porque imagina que você é nordestina, você viajava para o berço da moda praia brasileira, que sempre foi o Rio de Janeiro, do lifestyle carioca, comprava os biquínis cariocas, trazia para Fortaleza e vendia, e depois, né, começou ao contrário, começou a produzir, começou a levar isso para o Brasil inteiro. Então, assim, acho que a primeira bolha foi a mais difícil de todas, que foi o nosso primeiro desfile nacional, foi no Rio de Janeiro. Foi na Semana Barra Shopping de estilo. Existia São Paulo Fashion Week, era assim, era o Rio, a Semana Barra Shopping de estilo era pro Rio o que São Paulo Fashion Week é para São Paulo. Então a gente começou no Rio de Janeiro. Então imagina que assim, a gente teve desde o começo assim, pessoas muito legais ao nosso lado. Eu não trabalhava dentro do negócio ainda, mas eu acompanhei muito isso, e a gente teve parceiros como a Rossetti de Tecidos e a Lycra, né, a produtora do filamento, do fio do elastano, e eles, como parceiros, chegaram no Rio de Janeiro e falaram assim: essa marca tem que entrar no evento. Que massa. Eles deram esse aval, sabe? E aí foi super difícil. Imagina, fazer desfiles no Rio de Janeiro ao lado de marcas muito consagradas já nacionalmente, que são nossos, né, estão no mercado como concorrentes até hoje. Então, a Lene, que é uma marca, né, que ela é paulista, mas ela mora no Rio de Janeiro, então a marca é do Rio de Janeiro. A Companhia Marítima, Salinas, a Blue Man. Então, imagina estar no meio de todas essas marcas. E as marcas que até nasceram no Rio, que as pessoas têm uma coisa o carioca tem a coisa das marcas que nasceram aqui, né, no Rio de Janeiro. Então acho que isso foi a primeira bolha, acho que foi o mais difícil de tudo. Depois que começou ali, a gente passou 3 anos no Rio, e aí sim foram desfiles históricos no Rio de Janeiro. Minha mãe lembra do primeiro desfile, ela falou que viajou para os Estados Unidos e comprou um monte de tulipa inflável, que era o cenário do desfile, que ela trouxe na mala. Então, assim, tem muita história legal. A gente, inclusive, está preparando o documentário de 40 anos. Esse ela tá sabendo, que vai acontecer. E a gente tá trazendo à tona todas essas histórias, assim, imagens dos primeiros desfiles. Luciana Gimenez desfilou pra gente, tinha acabado de ter filho do Mick Jagger. Primeira vez que a Thaís Araújo pisou numa passarela foi na Água de Coco. Nossa. Flávia Alessandra, primeiro desfile da vida, Água de Coco. Nossa primeira campanha nacional com celebridades foi Carolina Dickmann e Selton Mello em Tropicaliente, na época que estava sendo gravado em Fortaleza. Então, tá desbloqueando várias memórias aqui, a galera 30 mais. Tem muita coisa, assim, e a gente tá trazendo tudo isso no documentário de 40 anos. Então, acho que assim, a coragem realmente da minha mãe fazer tudo isso acontecer, de investir, sabe? Ela sempre foi... Ela fala no nosso documentário dos 30 anos, que ela fala assim, eu não abro mão do produto, não abro mão da qualidade do produto, posso abrir mão da minha margem de lucro, posso diminuir, mas eu não abro mão do melhor elástico, do melhor tecido, e etc. Então, eu acho que essa bolha foi furada, né? Por ser nordestina e etc. Começou no Rio de Janeiro, depois a gente passou para São Paulo, começou a fazer São Paulo Fashion Week. O Paulo Borges foi um cara que também abriu muitas portas pra gente. Então, realmente a gente é muito grato a ele. E eu acho que é isso, assim, foi muito difícil. A gente sabe que até os dias de hoje
acaba sendo ainda difícil. É isso que eu ia te perguntar, como é que tá agora, assim, você que tá à frente da marca? Porque assim, a gente fala, tem um sotaque, faz na hora, né? Aham. Eu me mudei pra São Paulo em 2012 e eu sofri muito no começo, né? As pessoas sabiam que eu não era de São Paulo e eu escutei comentários absurdos, né? Quando eu fui fazer entrevista de emprego, né? Que, você veio do Nordeste, você não conhece a realidade de São Paulo. Infelizmente eu não vou conseguir te dar um emprego porque você não conhece São Paulo. Que faculdade é essa que você estudou que ninguém nunca ouviu falar? Então, como é que é hoje, assim, essa história? 40 Não, anos eu acho que hoje a marca se posicionou como uma marca nacional. A gente fala das nossas origens com muito orgulho. Já tivemos propostas até de trazer a empresa para São Paulo, para o eixo de Sul e Sudeste, mas tá lá. A nossa ideia é continuar lá. O que a gente montou aqui em São Paulo foi um escritório para marketing e comunicação. Uma parte do estilo fica aqui, uma parte do estilo fica lá. Masculino e roupa ficam aqui, beachwear fica todo lá, toda a produção fica lá, financeiro, administrativo, contábil, tudo lá, comercial aqui. Então a gente agora eu tô ficando entre São Paulo e Fortaleza o tempo inteiro, mas a gente fala com muito orgulho das nossas origens, assim, e imagina, ter o feito à mão do Ceará é um grande valor, né, para uma peça que tá aqui na Oscar Freire de São Paulo. Então, a pessoa olha e fala assim, nossa, que demais isso. Isso foi feito por uma bordadeira nas comunidades do Ceará. Essa bolsa de palha foi trançada por artesãos de lá. Então, é um valor diferente, né? A questão do preço é diferente do valor. Então, o valor que a gente tem por ser de lá, por trazer a nossa arte, por trazer a nossa cultura, por trazer o nosso artesanato, o nosso feito à mão, faz muita diferença. Eu acho que tem uma coisa da brasilidade que é cada vez maior, né? Quando a gente tá olhando até globalmente as marcas que nem são brasileiras, mas elas parecem ser brasileiras. Eu sempre acho que algumas pessoas, uma vez eu falei sobre isso da Sol de Janeiro, que as pessoas juram que é brasileira e não é, né? A gente não tem nada a ver, eles só se apropriam mesmo do lugar Brasil. Mas você sabe que a fundadora é brasileira. A fundadora é brasileira, mas no final não é uma marca do Brasil que foi parar nos Estados Unidos, né? E etc. A marca foi criada lá. A gente tem a Veja também de calçado, né? Que ela não é brasileira, mas ela é feita na Amazônia aqui também. Né, e toda a parte de borracha também é super sustentável, que também é um francês apaixonado pelo Brasil e que também viu uma oportunidade aqui. Então, assim, o Brasil tem um lugar construído nesse imaginário, e para São Paulo, você saber que tem um produto que foi feito em Fortaleza com uma cara do Nordeste, né, no final das contas, não é a cara do estilista que mora aqui, que faz as coisas daqui, é um grande valor mesmo. Renato, pra gente terminar, eu até tava falando aqui sobre preconceitos e tudo mais, mas vamos trazer um recado aqui pros cidadãos. Assim, a gente tá falando de uma história de uma marca que foi construída ao longo de 40 anos. E eu sou muito fã, inclusive no meu livro eu fiz questão de trazer sempre exemplos de marcas brasileiras. A gente tem marcas que a gente não fala, né? A gente tem uma Granado, que tem mais de 150 anos, que a gente quase não ouve. Você vai numa palestra de marketing e não tem o case da Granado. E aí você fala, cara, Dom Pedro III usou Granado no Rio de Janeiro. Assim, a gente não conversa sobre isso. A gente tem Tramontina, que tem mais de 100 anos. A gente tem Chamate, que é uma marca que eu jurava que ela não era brasileira, ela era uma marca da Coca-Cola e tal. Não, uma marca de Curitiba, que foi comprada pela Coca-Cola muito cedo, que também tem mais de 100 anos. Então, assim, você tem uma série de marcas e a Água de Coco está se encaminhando para 40 anos. Qual que é o segredo de uma marca para ter essa longevidade? Porque hoje a gente tá vendo um monte de marca, né? Principalmente marca de criador de conteúdo. Vai lá, cria, explodiu, nossa, a marca da fulana, da ciclana, Eu sempre falei, são marcas que algumas vezes vão ser passageiras. Elas vão ter 3, 4 anos de existência, 5 no máximo. E a gente tá falando de uma marca de 40. O que você acha que é o segredo que vocês conseguiram manter a Água de Coco para ter essa longevidade? Você sabe que uma vez eu falei sobre isso num outro podcast que eu gravei, sobre a dificuldade de montar uma marca nos dias de hoje e montar uma marca 40 anos atrás, né? Hoje é muito mais simples, entre aspas, porque assim, hoje com um bom celular, com uma boa pesquisa de Pinterest, com uma boa comunicação, com um bom designer, você consegue parecer muito incrível, né? Imagina que isso, há 40 anos atrás, você fotografar uma campanha que não existia, você não via foto. Imagina, você tinha que tirar 1 milhão de fotos para revelar e saber qual era melhor. Sim. Né? Não tinha tratamento de imagem. Um bom maquiador. Não tinha nada.
Então, você parecer... Imagina que antigamente você tinha que... Para você aparecer como marca, você tinha que anunciar em televisão, em outdoor, em revista. Se não, hoje você tá ali, você compra um pacotinho no Meta de... R$100 por dia no e post. faz o patrocinado e você parece muito grande. Então, assim, eu acho que o nosso maior desafio... Imagina, a construção de marca até hoje, né? E como se manter relevante nos dias de hoje. Eu acho que a Água de Coco é uma marca muito inovadora. É uma marca que não parou no tempo. É uma marca que está sempre buscando se atualizar. Então, quando a gente fala de atualizar, você não pode perder sua essência. Você não pode perder, você não pode esquecer de onde você veio e para onde você quer ir. Mas existem muitas rotas para você chegar onde você quer chegar. Então, tem horas que a gente tem que desviar um pouco da rota. Às vezes tem que ficar um pouco mais jovem, às vezes tem que ficar um pouco mais conservador, às vezes a gente tem que ir para colaborações mais estratégicas. Então, eu acho que essa inovação de Água de Coco, de manter a marca fresca, de manter a marca jovem, eu acho que é o nosso grande diferencial. Assim, a gente não ficar insistindo em repetir o mesmo produto o tempo inteiro. Hoje a gente tem uma coleção, a gente tem 5 coleções por ano. Imagina que num passado muito recente, a gente está falando aí de 4, 5 anos atrás, a gente tinha 2 coleções por ano. Era basicamente, a moda funcionava assim, primavera, verão e outono e inverno. Agora a gente tem o verão, o alto verão, a cápsula de carnaval, o inverno e o resort, que equivale às férias, né? Que é para quem vai viajar para o verão europeu ou para quem vai viajar no Brasil, para o Nordeste, etc. Então, ali junho, julho e agosto. Então, imagina, são 5 coleções por ano. Então, não existe mais essa coisa de você fotografar uma campanha e aquela campanha ficar no ponto de venda ou na comunicação durante 6 meses. Imagina que isso a gente teve que dividir, a gente teve que fatiar isso no ano. Então, não existe 5 campanhas por ano. Eu não consigo pegar a verba de 5 campanhas por ano. Eu tive que pegar as 2 e dividir por 5, dividir por 6. Então, acho que o maior desafio é estar atrás de inovação o tempo inteiro. Então, trazer novidade o tempo inteiro, o consumidor entender que se a comunicação mudou, o produto em loja também chegou coisa nova. Então, você ter ali o pão fresquinho, quentinho, o tempo inteiro é muito importante, né? Então, e isso vem através de uma estratégia de lançamento de linhas de produtos, através de lançamentos divididos aí, fatiados pelo ano inteiro, e não ser mais aquela coleção gigantesca que no final da coleção você dá um desconto e tem que partir para a próxima, né? Então, a gente não trabalha dessa forma. Inclusive, a gente tem um respeito muito grande para o nosso consumidor. Todo produto que você compra na Água de Coco, ele só é liquidado no mínimo com 8 meses ou 1 ano depois. Então, zero a possibilidade de você ir pro verão, comprar uma coisa e na liquidação de janeiro ou de fevereiro esse produto tá na liquidação. Zero. A gente tem esse respeito pelo nosso consumidor, a gente recolhe de todas as lojas, segura isso e aí só começa a liquidação um tempo depois. Então, realmente, é um grande respeito também para quem compra ali com preço cheio. Imagina, é muito maluco você, por exemplo, chegar na Europa e tá um frio desgraçado, e aí você chegar nas lojas e a roupa de frio tá inteira em liquidação. É muito maluco isso. Então, imagina a gente tá aqui no nosso auge do nosso verão no Brasil e dia 26 de dezembro as marcas começam a liquidação. Ou 2 de janeiro, né? Porque a Zara puxou uma corrente ali de liquidação, sim, que é assim, um dia depois do Natal. E aí é o efeito manada, né? Sim, as marcas vão atrás, eu vou liquidar também. Botar essa atenção. Exatamente. E a gente não. A nossa primeira liquidação do ano, ela só acontece na quarta-feira de cinza, depois do carnaval. Porque a gente tem o verão inteiro e tem o carnaval, que também é super importante. E é um verão, né? Você é um grande verão, né? De alguma maneira na rua. As pessoas viajam e etc. E a nossa outra liquidação, que geralmente o mercado começa ali em junho, a gente só começa meio de agosto. Então, quase 3 meses depois. Sensacional respeitar o consumidor nesse nível. E é muito chato mesmo quando você é fã daquela marca, você compra assim que lançou porque você tem medo de acabar e etc. E daqui a 1, 2 meses você fala, cara, tá vendendo por 50% off. É isso. 60% off. De um negócio que eu corri pra comprar, prestigiei logo ali achando que a gente teria
um certo sold out e no final a marca tá queimando. Exatamente. Renato, super obrigado, cara. Eu acho que assim, esse episódio foi incrível pra trazer mais uma história de marca brasileira. Me inspira muito ouvir essa história. Eu não conhecia boa parte dela. Assim, eu acho que o documentário vai ser uma das coisas muito legais de assistir, porque eu sou muito fã de marcas brasileiras, sou muito fã do branding brasileiro. Então, muito sucesso para Água de Coco. Sou super fã, você sabe disso, acompanho. E eu também fui nessa leva de começar a enxergar Água de Coco como homem há pouco tempo. Que eu falei, nossa, fui comprar uma sunga e eu vi que tinha um arari no cantinho ali. Minha mãe também é consumidora, então eu entrei com ela na loja um dia e vi. Hoje eu já sei que eu consigo comprar looks, de fato, pra evento, festa, o que eu quiser, Réveillon. Inclusive, passei Réveillon de Água de Coco ano passado. Pra justamente conseguir construir essa marca. Então, muito parabéns e obrigado por sua generosidade em compartilhar. Obrigado pelo convite, um prazer. Muito bom. Cidadão, se vocês gostaram desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito e enviar para pelo menos 3 amigos que querem conhecer uma história de como criar uma marca que tem uma solidez de 40 anos de negócio, vai fazer 40 anos de negócio. Independente da barreira, se ela veio de São Paulo, do Rio, do Fortaleza, você sabe que uma boa marca ela vai ter sucesso em qualquer lugar que ela existir, tá bom? Um beijo, vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.